amiga! Tudo bom? Cara, a Páscoa já tá aí. O ano tá passando muito rápido. E sim, hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, Sexta-feira Santa, Semana Santa. Muita gente acha que é feriado. É feriado? Não é feriado. A não ser que você não saiba o significado ou que nem ligue para o significado de todas essas datas muito importantes e muito profundas. Já falei em outro vídeo, mas eu vou repetir. Vale a pena repetir? O povo vive falando mal da igreja, fica lascando nas costas da igreja, né? Todos aqueles argumentos e críticas que nós já sabemos de cor e salteado. Mas aí chega nesses dias, Páscoa, Natal, todos esses dias em que a igreja conseguiu, viajam, aproveitam, pintam e bordam nesses dias, fazem o contrário de tudo que o dia pede, mas depois voltam a criticar a igreja. Tipo assim, criticam quando convém, porque quando não convém, aproveitam, pintam e bordam. E contradição. Isso fica feio, gente. Então vamos parar e vamos ser mais verdadeiros com aquilo que vocês estão criticando, então não critica, pra não ficar feio pra você. Mas antes da Páscoa, nós temos o que? A Semana Santa. Sim, ela chegou, graças a Deus. Mas isso significa que a quaresma acabou? Não. Mas calma, a última semana desse tempo forte, gente, falta pouco pra nós celebrarmos a ressurreição de Cristo. Então, como diz Monsenhor Jonas, Aguenta firme, meu filho. continua dando os passos que você já estava dando nessa quaresma. Aliás, potencializa eles, porque essa semana, cara, essa semana é a semana forte. Pelo menos pra mim. Talvez você pergunte, Por que forte, Ju? simples, porque é o tempo em que nós vamos, além de lembrar, viver os passos que Jesus deu antes da sua ressurreição, antes da Páscoa, sua paixão e morte. O mundo inteiro, seja cristão ou não, já sabe muito bem como se deu toda essa história. Ou seja, não foi nada tranquilo e nada favorável. Então, se não foi tranquilo, não foi favorável pra ele, imagina pra gente. Tá vivendo esse tempo de quaresma, que tá vivendo, vai viver essa Semana Santa. Você com certeza já deve ter assistido o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Nunca assisti e pretendo não assistir. Muitos falam que esse filme relata de uma maneira quase que muito real e muito forte tudo o que Jesus passou. Muito mais do que aqueles filmes antigos que nós estamos acostumados a assistir na Globo e na Record. Tanto que muitas pessoas que comentaram sobre esse filme falaram que choraram horrores na hora em que Jesus estava sendo flagelado, na hora que ele estava recebendo todas as chicotadas dos soldados, na hora da crucificação, na hora da morte. Muitos amigos meus que são baita corajosos não conseguiram nem assistir a parte da crucificação. Isso é só um filme. O que é relatado ali não é nem a metade do que Jesus passou. Alguns estudiosos falam que sim, A Paixão de Cristo é um dos filmes que relatam de uma maneira mais forte e quase que muito real tudo que Jesus viveu, porém não a realidade mesmo, sabe? Aquilo que realmente aconteceu. Porque segundo esses estudiosos, Jesus ficou irreconhecível, totalmente desfigurado e não parecia gente. Talvez você pense, como Assim, Ju, você não assistiu esse filme sendo cristã? sim, não assisti esse filme mesmo eu sendo cristã. E não se assuste, eu não tenho coragem de assistir nem um pouco desse filme. Exatamente por esse filme ser forte, por já ter ouvido algumas pessoas falarem isso e por ter visto algumas imagens na internet desse filme, que eu já fiquei assim bem Chocada? bem impressionada. Imagina assistindo o filme. Se tem uma coisa que eu não gosto desde pequena, é ver as chagas de Jesus. Não gosto, não me sinto muito bem. Eu não sei, eu acho que eu sou muito sensível. Eu não tenho cara de ser sensível, mas eu sou, tá, gente? Eu fico muito mal ao ver as chagas dele. Principalmente nesses filmes, seja A Paixão de Cristo, que eu nunca assisti, ou aqueles mais antigos. Eu sempre fecho os olhos, eu sempre tampo meus ouvidos. No meu interior, é como se eu sentisse uma dor e eu sentisse uma vontade muito grande de chorar horrores totalmente sem controle. Então, por isso que eu não tenho coragem. E por isso também que eu disse que a Semana Santa é muito forte pra mim. Porque só de pensar em tudo isso que Jesus passou, sem ter culpa de nada, e a crueldade que tiveram de bater nele, de chicotear, de colocar a coroa, de crucificar, já me faz chorar. Tipo assim, eu já sou chorona, né? Aí na Semana Santa eu fico muito mais chorando do que o normal. Entrei na igreja, eu tô chorando. Eu fico muito triste. Em outros momentos eu fico bem revoltada, porque Eu sou um pouco revoltada, né?
porque eu não me conformo de tudo, dele ter passado por tudo isso, mesmo sabendo que todo o esforço dele não foi por nada, foi tão e simplesmente por amor, por algo muito maior do que a gente possa imaginar. Cara, com certeza, se eu fosse um dos discípulos daquela época, eu seria um dos que não estariam vendo, que teria fugido. Não teria a coragem que João, aquelas mulheres e Nossa Senhora tiveram. Não teria. Eu não ia aguentar ver Jesus da forma como ele ficou. Não ia. Então eu bato palma para João, para as mulheres, para Nossa Senhora, porque essas tiveram coragem. Muito amor, cara. Porque o negócio deve ter sido muito forte. Tá, mas Ju, o vídeo não é sobre a Páscoa. Por que você tá falando da Paixão de Cristo? Eu vou explicar pra você. Porque pra se ter a Páscoa, é preciso primeiro passar pelo quê? Pela paixão, pela morte e pela cruz. Não existe Páscoa sem isso, gente. Muitas vezes as pessoas se esquecem disso. Ultimamente, então? O povo só quer o bem bom, mas esquecem do caminho que precisa ser feito para chegar finalmente na Páscoa. Há uns anos atrás, quando eu já tinha tido meu encontro pessoal com Cristo, já tinha me convertido, já estava caminhando na igreja, eu trabalhava com o meu crucifixo. Um cliente que estava na loja, já me conhecia, fez a seguinte pergunta: por que vocês católicos usam a cruz com Jesus? Você está adorando um Deus morto? O pior não foi a pergunta, foi o tom que ele usou, que era pra me provocar. Acostuma, quando você entra na igreja, vão aparecer muitas pessoas assim pra te provocar, pra testar o seu conhecimento, pra ver se você realmente é de Deus, ou pra querer te pegar o quê? Na contradição, pegar na curva. Então fique esperto. E eu fiquei nervosa? Por incrível que pareça, cara, eu não fiquei nervosa. Foi muito de Deus aquele dia. Eu só olhei pra ele e respondi a seguinte coisa: não, nós não cultuamos um Deus morto, porque Jesus vive. E aí ele retrucou: tá, e por que vocês usam a cruz com Jesus nela, morto? Eu uso pra lembrar do amor dele por mim, porque todas as vezes que eu olho pra cruz e vejo o tamanho do sacrifício que ele teve por mim, eu vejo o quanto eu tenho que honrar cada gota que foi derramada e o quanto eu preciso lutar contra as coisas erradas. E ele fez o quê? Ficou quieto e saiu. Na época, eu não tinha muito conhecimento das coisas da igreja, toda a doutrina. Continuo ainda não sabendo algumas coisas, porque assim, a igreja tem mais de 2000 anos, é muita coisa pra saber, mas a gente tá buscando conhecimento, né, gente? Naquela época eu tinha acabado de começar a caminhar na igreja. E aí o que acontece? Já veio uma bomba dessa pra mim. Mas foi Deus quem guiou as minhas palavras, com certeza foi o Espírito Santo que agiu ali. Porque só depois que eu falei, depois que eu saí do serviço, eu fui entender aquilo que eu tinha falado. E fui ver que aquilo era muito real. E que muitas vezes nós não fazemos isso, de olhar para a cruz e reconhecer o quanto que Jesus sofreu por minha causa, por sua causa, por nossa causa. Por que eu dei esse exemplo? Porque muitas pessoas ainda pensam assim. Muitas pessoas acham que nós adoramos um Deus morto. Mas não é isso, gente. Nós somos a igreja da ressurreição, mas também a da cruz. Porque Jesus diz o que na passagem? Toma sua cruz e me segue. Porque um não existe sem o outro. Um cristão não atinge a glória se não sofrer e muito. É a lei da vida. Talvez o sofrimento nos ensine a valorizar mais a vida. Sobre a questão da paixão de Cristo, a morte dele, nós podemos tirar muitas reflexões, mas eu vou deixar que você faça isso durante essa semana, Semana Santa, um tempo muito propício para nós pensarmos sim em todo esse caminho que Jesus fez, em tudo isso que ele nos trouxe por meio da sua morte, cruz, calvário, crucificação. Com certeza o Espírito Santo vai inspirar algo que tem a ver com a sua vida, como ele tem feito comigo. Nessa quinta-feira, onde nós iniciamos o Tríduo Pascal, que você reflita exatamente sobre essa parte da vida de Jesus. Seja lendo a Bíblia, seja assistindo filmes, ouvindo música. Aliás, tem muita música, gente, eu fiz isso essa semana. Meu Deus! Parecia que eu estava vivendo aquilo de novo. Tem músicas que nos levam muito a isso. Tanto que eu vou deixar o nome de algumas que me ajudaram essa semana aqui no box de informação, caso você queira refletir com elas. Elas são bem fortes e falam muito com a gente. Talvez você já até conheça. Para que assim o nosso coração consiga celebrar a vitória de Cristo, o domingo da Páscoa, a ressurreição de Cristo, de uma maneira que transforme totalmente o nosso coração. Que não seja só uma festa ou só um auezinho, mas que seja algo muito mais profundo do que isso. Se você sofreu muito nessa quaresma, sentiu sua alma sendo malhada e chorou quase que todos os dias, tipo eu, que com essa Páscoa você tenha certeza de que nada está perdido e que o melhor está por vir. E que a esperança, ao contrário do que muitos dizem, ela nunca morre. A esperança ressuscita sempre.
é renovada sempre. Foi isso que Jesus nos ensinou. Hoje você pode até estar chorando e sofrendo horrores, mas lá na frente, se você persistir, a alegria vai te encontrar. Foi isso que ele nos mostrou, que depois da sua morte houve o quê? A ressurreição. Na Páscoa, que o nosso coração grite de alegria e que tudo em nós seja renovado em Cristo Jesus. Você que é cristão, não fique exigindo de outras pessoas que não vivem a mesma realidade que você para viver bem essa Páscoa, ou isso, aquilo, ou ficar apontando o dedo. O que eu fiz no início do vídeo foi apenas uma crítica, né, diante de alguns absurdos que eu vejo, mas que nós não apontemos o dedo para os outros, para que eles vivam aquilo que nós nos propomos, aquilo que nós nos comprometemos. Nós sejamos o exemplo. Que nós irradiemos na vida deles tudo aquilo que nós vivemos na Quaresma, na Semana Santa, na Páscoa, para que um dia, quem sabe, eles possam entender o verdadeiro significado e também se comprometer como nós, que eles possam um dia entender que não é só um feriadão ou só algo para tirar da monotonia da vida. Que as nossas boas obras, que as nossas vozes, em cada canto da nossa cidade, da nossa casa, possam levar a alegria de Cristo ressuscitado. Principalmente aqueles que estão necessitados, que estão sofrendo, e que eles possam se sentir muito amados pelo nosso Deus. E você que não é cristão, ao menos respeite esse tempo para todos aqueles que vivem o significado da Páscoa. Claro, se você puder, viva da melhor forma. Busca nesse ano viver um tempo diferente, um pouco mais reflexivo. Mesmo que você não acredite, mesmo que você não seja cristão, tenta refletir, até porque as coisas da vida ultimamente têm pedido muita reflexão para nós. E você possa pensar assim: por que da existência da Páscoa? Caso você tenha curiosidade sobre esse assunto, como eu vou deixar alguns links aqui sobre esse assunto, sobre essa data tão especial, para você conhecer um pouquinho mais, para você tirar algumas dúvidas. E o Google também ajuda bastante pra isso, viu? É isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já dá um joinha aí. Muito obrigada. Me segue no Instagram e confere o blog também. Claro! Não se esquece de se inscrever aqui no canal para você saber quando eu posto os vídeos. Tá vendo esse negocinho vermelhinho? Clica aí. Depois você clica no sininho, porque aí você vai ser avisado no e-mail e também pelo aplicativo do YouTube. E que nessa Páscoa, Cristo ressuscite em você e na sua família tudo que está morto e traga a vida nova do qual vocês tanto precisam. Até o próximo vídeo. Tchau!